Olá, ouvintes! Estamos aqui começando mais um EmpreendaCast, o podcast direcionado para você que é empreendedor, para você que é gestor ou afins aí que gosta de conteúdo para melhorar as operações das empresas. O nosso podcast é uma iniciativa TOTVS Oeste e Uniguaçu. É um projeto aí que levar conteúdo para quem quer transformar o seu negócio, que quer aprender a empreender. E hoje estamos aqui com um fera de marketing, um fera em tecnologia, Luiz Lourenço, diretor de uma marca muito famosa aqui na área de marketing, que é a RD Station. Luiz, me conta um pouquinho da sua vida profissional, como é que você chegou na RD e como é que é esse mundo de marketing. Eu sei que você, além da RD, faz outras coisas, é mentor, trabalha com startup, tem uma vida bem agitada. Como é que você consegue juntar tudo isso? Emerson, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, contando um pouquinho da minha vida, a gente estava comentando aqui no off, né, que participar de podcast para mim é muito legal, porque meu pai era radialista no interior de Minas. Eu sou de Belo Horizonte, talvez vocês vão perceber alguma coisa do sotaque aqui, né? E é muito interessante, assim, porque eu vou contar um pouquinho da minha história em 3 minutinhos e contar como que eu cheguei hoje na RD. Mas eu sempre gostei de vendas. Sempre gostei de vender. Eu, quando mais novo, brincava muito de comprar bala, essas coisas, para revender para os meus tios, para os meus pais. E vender é uma habilidade que tem que ser construída por qualquer pessoa, né? Total. Então, venda o tempo todo a gente está vendendo alguma coisa, né? Perfeito. E quando eu estava na época de escola, época de faculdade, a gente fazia algumas festas, ficava fazendo aquele trabalho ali de vendas, principalmente na faculdade. E sempre gostei desse mundo. E deu de eu ter minha primeira experiência profissional formal, né, meu primeiro estágio formal, ser uma empresa de tecnologia. Era uma startup, mas na época esse termo não era difundido. Mas era uma empresa de tecnologia, era um monte de gente maluca trabalhando numa salinha pequena, um monte de nerd fazendo algumas coisas. E eu fui o primeiro comercial dessa empresa. E foi muito interessante porque como era um monte de maluco trabalhando, eu lembro que uma empresa de garagem. Era uma empresa de garagem. A pessoa mais velha da empresa tinha 22 anos. Olha só. Né? E eu tinha 17. Então era um monte de maluco fazendo alguma coisa de tecnologia ali. A gente testava muita coisa. A gente sempre testou muita coisa. E a gente olhava alguma coisa que estava acontecendo em outro país, em outra cidade, outro estado, outra marca, e a gente falava, não, vamos testar e vamos ver como é que isso aqui funciona. E uma das coisas que a gente começou a testar naquela época era CRM. Porque a gente falou, opa, lá fora tem umas empresas usando CRM para gerenciar o time de vendas. Eu era a pessoa que estava com o time de vendas. E falou, vamos testar esse negócio. Foi muito interessante, porque eu com 18 anos tinha o meu primeiro time comercial, né? Eram 3 pessoas ali que a gente tinha contratado para ajudar a fazer as vendas da startup, né? E a gente testou uns 3, 4 CRMs em 1 ano e meio. Porque era teste. Uma empresa pequenininha já pensando em CRM. Já pensando em CRM, mas com pouca consciência, mais porque a gente via as outras empresas lá fora usando e falou, nossa, eles estão usando, deve ser bom. Né? Exato. Mas a gente não conseguiu colocar para rodar. A verdade é essa, a gente ficou 1 ano e meio, testava um do outro, mas não conseguia. O time de vendas continuava, cada um fazendo o seu jeito. Mas eu incorporei eu achei interessante esse assunto, né? Aí eu resolvi mudar, porque como eu tinha 17, 18 anos, falei, não, eu tenho que dar uma rodada, eu vou fazer várias coisas aqui na minha vida. E eu fui para empresas de ramos completamente diferentes, justamente porque eu queria também ter várias experiências, né? Então eu saí de tecnologia, depois eu trabalhei como corretor de imóveis, depois eu trabalhei no marketing de uma empresa de imóveis, da mesma empresa de imobiliária. Okay. Fui para moda. Moda? Não, e moda, vou ser mais específico ainda. Era moda de lingerie feminina. Eu era o único homem da empresa. Que mundo diferente. Foi para um mundo que não tinha nada a ver. E chegou um determinado momento, né, eu estava nessa empresa de moda, que eu estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então,
Eu estudava, aí eu tinha esse estágio nessa empresa, aí eu fazia monitoria na faculdade, aí tinha a empresa júnior da faculdade e eu resolvi fazer freelancer, né, de marketing, já estava aprendendo mais em marketing. Até chegou um determinado momento que um professor que tem uma agência lá em Belo Horizonte falou: Luiz, a gente viu que você gosta de vender, que você gosta de marketing, a gente está precisando de alguém com seu perfil, larga esse monte de coisa que você está fazendo e vem trabalhar pra gente. E aí eu fui, então, entrar numa área de uma agência de publicidade. E aqui é interessante, né? Porque eu tenho essa veia mais empreendedora, então eu era competidor da própria agência, porque eu mantive a minha agência, a minha clientela, e a gente fazia uns acordos assim. Então, se a agência tinha um cliente que era muito ruim para a agência, eu falava: pô, então me passa aqui, porque aí eu faço meu pé de meia. E a agência demite um cliente sem grandes problemas. Exato. Né? Aí vem um ponto interessante, chave da história. Tem um livro que chama Outliers, de um autor chamado Malcolm Gladwell, que é um dos livros mais legais que eu já li, assim. E eu falo desse livro em várias e várias oportunidades. Legal. Ouvintes, olha a dica. Outliers, de Malcolm Gladwell. Por que Outliers? Não que eu seja um outliers, mas o livro explica exatamente por que existem outliers, fora de série, né, no mundo. E aí ele pega vários exemplos. Quais são as pessoas fora de série no esporte? Os Beatles, dos negócios, dos Nobéis, né? Prêmios Nobel, das pessoas que ganham prêmios Nobel. E ele vai tentando entender quais são as características das pessoas que se tornaram fora de série. Porque existe um senso comum que as pessoas mais inteligentes são as pessoas fora de série. E ele mostra nesse livro que não tem nada a ver, né? Que ele, inclusive, ele questiona por que o Bill Gates é o Bill Gates, sendo que tem um monte de gente mais inteligente que o Bill Gates. Interessante. Né? Tem um fator ali, um clique ali que tem faz um fator, isso. Né? Exatamente. E aí eu tento conectar até com essa história do Bill Gates, né? Porque o Bill Gates, qual que era o contexto do Bill Gates? Né? Nos Estados Unidos, as pessoas estudam em escolas baseadas na sua região, no seu bairro, etc. O Bill Gates é uma pessoa um pouco mais inteligente do que a média. Ele definitivamente não é a pessoa mais inteligente do mundo. Ele é uma pessoa bastante inteligente, obviamente, né? E ele estava numa escola do seu bairro, que era uma das poucas escolas dos Estados Unidos que já tinha computador na época dele. E ele matava a aula, matava o final de semana para ir lá e mexer no computador. Isso. Então, é um certo contexto de uma pessoa um pouco mais inteligente, com uma oportunidade que poucas pessoas nos Estados Unidos tinham, e ele, por curiosidade, mais por curiosidade do que qualquer coisa, começou a aprender e começou a desenvolver isso antes das outras pessoas. Legal, eu acho que a oportunidade, ela aparece para todas as pessoas, por mais que você tenha nível escolar diferente, por mais que você tenha nível social diferente, por mais que você tenha questões financeiras diferentes, a oportunidade aparece. Isso. A diferença, eu acho que está em você conseguir enxergar isso e gastar energia nessa oportunidade. Isso, e eu acho que o livro fala muito disso, assim, acho que existem algumas coisas que elas convergem para gerar os outliers, né? Tem parte muito das oportunidades que aparecem, parte muito pelo nível de dedicação que a pessoa coloca. Então, por exemplo, eles falam dos Beatles. Os Beatles, antes deles aparecerem lá no primeiro TV show que eles se popularizaram, eles tocaram juntos por 10.000 horas numa turnê que eles fizeram pela Alemanha. Os 4 juntos, ou seja, um nível de entrosamento, um nível de excelência, um nível de acuracidade que não é uma banda que constrói isso do dia para a noite vai conseguir, né? Tanto é que ele fala sobre quase essa regra das 10.000 horas, né? Que você precisa trabalhar 10.000 horas de forma dedicada numa determinada coisa para você se tornar um grande especialista naquilo. Você tem que
ter experiência, né? Não adianta Exato. solamente você, desculpa falar o espanhol, que eu tô no... Eu também de vez em quando falo umas palavras em espanhol no meio. Se vivendo os dois mundos aqui, tem hora que embaralha. Pior é quando fala inglês, né? Porque aí no inglês mete espanhol no meio, depois volta pro português. No inglês eu estou encaminhando, mas logo vou chegar também. Vou ter que dividir 3 aqui. Mas então, voltando no raciocínio, eu acho que a experiência junto com a teoria faz a formação do indivíduo. Sim. E é ali que você pega a capacidade de desenvolver uma oportunidade. Sim, sim. E aí como é que isso... Por que eu faço essa referência desse livro pro meu contexto, né? Eu estava numa agência de publicidade, eu trabalhava com trabalho de marketing, era funcionário, né? Fazia lá as campanhas e eu tinha também um papel comercial dentro dessa agência. E o dono da agência ele me fez uma proposta que para mim era a proposta dos sonhos naquela época. Eu ganhava, né, o meu salário, mas qualquer novo cliente que eu trouxesse para a agência, eu ia ganhar sobre qualquer coisa que esse cliente fizesse. Então, se esse cliente fizesse um anúncio na Globo, eu ia ganhar em cima do anúncio da Globo. Se ele fizesse um servicinho lá qualquer, eu ia ganhar em cima do servicinho qualquer. E se eu propusesse um projeto novo para um cliente da base, eu ganharia em cima deste projeto. Ou seja, era tudo que eu queria fazer naquela época. Eu tinha o meu trabalho de marketing, que era a minha estabilidade, mas eu tinha essa oportunidade de trabalhar o comercial, de propor novos projetos. E naquele momento eu comecei a voltar e pensar, putz, eu preciso muito de um CRM aqui. Mas voltando para a parte do contexto, por que o contexto eu acho que ele foi bem importante para mim especificamente? Nessa época, estavam surgindo o que hoje são as principais startups de Belo Horizonte. Eu vou falar algumas aqui que provavelmente as pessoas vão conhecer pelo menos uma delas, né? Então, por exemplo, a Hotmart, a Max Milhas, a Simpla, a Rock Content, a Melius. Nossa, todas essas de Belo Horizonte? Todas essas são de Belo Horizonte e todas essas surgiram mais ou menos na mesma época e mais ou menos no mesmo lugar. Então, Legal. Todos se encontravam com alguma regularidade. Né? E aí tinha um programa de aceleração de startups que estava surgindo naquela época também, que era o primeiro. E era muito interessante, porque todo mundo se interagia ali, todo mundo ia para o barzinho que ficava exatamente na frente. Lugar e tal. E aí você começa a conhecer as pessoas. E as pessoas, é interessante assim, né? Porque Belo Horizonte, assim como Cascavel e outras cidades, não era, pelo menos, um grande polo para você que quer construir uma empresa gigante. Você tinha que escolher. Em Belo Horizonte, por exemplo, olha, eu tenho que escolher um caminho aqui a partir de um determinado momento. Ou eu vou trabalhar na Vale e na Fiat, ou em alguma outra mineradora, ou eu vou para São Paulo, ou eu vou ter uma empresa de tamanho pequeno, médio. Era esse o contexto. E essas pessoas que estavam começando a surgir ali, elas já traziam uma provocação diferente. Falou, poxa, um negócio de tecnologia, a gente consegue criar um negócio de tecnologia gigante aqui em Belo Horizonte sem ter que seguir, sem ter que ir para São Paulo ou sem ter que ir para Vale, né? E nessas conversas com essas pessoas, o assunto CRM, ele era bastante discutido. As pessoas já começavam a falar de automação de marketing, já começavam a falar de CRM de vendas. Que ano foi isso? Isso foi 2013. 2013, 2012, por ali. 12 anos quase. 12 anos quase. E aí eu estava na agência, precisava de um CRM para fazer o meu trabalho bem. Eu liguei para o dono daquela empresa de maluco que eu fui meu primeiro estagiário e falei, chama Pedro, o que vocês estão usando o CRM aí? Porque a empresa dele deu uma crescida, eu estava precisando, o pessoal lá no grupo das startups estava falando, o que vocês estão usando? E aí ele falou, olha, eu não estou usando nada. Eu comecei assim, eu peguei um desenvolvedor que estava escanteado e falei, começa a desenvolver um CRM para mim. E aí eu falei, me dá uma versão desse CRM que vocês estão desenvolvendo que eu vou usar ele. E aí foi quando o clique bateu. Eu falei,
eu entendo de um negócio de CRM que, pelo que eu vi, ninguém sabe desse negócio direito. As startups, que são as empresas promissoras, estão falando sobre isso e eu tenho um produto super beta aqui na minha mão. E se eu abrir uma empresa disso e focar nisso, e eu vou me conectar com essas startups e eu vou fazer esse produto crescer? Bateu a oportunidade na frente. Bateu a oportunidade na frente num contexto que estava fazendo bastante sentido. Aí eu saí da agência e resolvi empreender com tecnologia, com software de CRM. E aí eu tenho... Isso aconteceu de 2013 para 2014. Eu lembro que abril de 2014 foi como a minha data de lançamento, né? Então tem 10 anos, faz 10 anos há pouco tempo. E em 2000... Aí eu me tornei um empreendedor de tecnologia. A marca RD surgiu quando? Então, aí vem a conexão da história, né? Tá. Estou antecipando o negócio aí. Não, porque eu não sou o fundador da RD. A RD tem outros fundadores. Perfeito. E a RD surgiu nessa mesma época. A RD surgiu em 2011, como uma startup pequena, um monte de maluco também trabalhando ali. E esse grupo de empresários de startups de Belo Horizonte já tinham conexão com esse grupo de startups de Florianópolis, que era a RD. Eles já trocavam, já conheciam, as pessoas já iam para Floripa, as pessoas de Floripa já iam para Belo Horizonte, essa troca já acontecia entre as startups que estavam surgindo. Então eu conheci a RD bem nesse nicho. Então, quando eu abri minha empresa em 2014, provavelmente em 2014 eu conheci a RD. Em 2015 eu já tinha algumas atividades em parceria com a RD, mas eu tinha a minha outra empresa. Perfeito. Tanto que em 2015 eu fui no primeiro RD Summit, que era um eventozinho pequeno. Em 2016 eu patrocinei o RD Summit com a minha empresa. Em 2017 a gente aproximou bastante e em 2018 aí a RD fez a aquisição da minha empresa. Então eu entrei na RD via aquisição, né? Então a RD fez a aquisição da minha empresa em 2018 e aí a minha empresa passou a ser o RD Station CRM, que é o produto de vendas da RD. Até então o RD vinha com o RD Marketing. A RD só tinha um RD Marketing até então. E então eu fui a primeira aquisição da RD com a RD Station CRM. E aí eu até 2022 eu era líder de Business Unit, né? Então tinha um RD Marketing com todas as suas áreas funcionais e tinha um RD Station CRM com todas as suas áreas funcionais. Então é quase que um CEO que está dentro de uma operação maior. Então, vocacionado para um... Vocacionado. Então eu tinha lá meu time de vendas, meu time de marketing, meu time de produto, meu time de engenharia, meu time de suporte, meu time de design. E aí a gente ia crescendo esse negócio, né? Porque ele era percentualmente bem pequeno em relação ao RD Marketing. A gente foi crescendo. A gente tem o RD Station CRM, é hoje o CRM de vendas mais popular do Brasil. E aí eu fui ampliando um pouco mais o escopo ao longo do tempo. Então eu assumi internacionalização, né? Legal. Então tá falando que em 12 anos mais ou menos o RD Marketing, o RD CRM se tornou o produto mais conhecido e mais usado no Brasil. Se a gente considerar que o lançamento foi em 2014, a gente está falando que 10 anos. 10 anos. Mas definitivamente a partir do momento que eu fui adquirido pela RD, isso acelerou absurdamente. Eu tenho um slide aí, eu não lembro exatamente qual foi a linha do tempo, assim, né? Mas o RD Station CRM, ele facilmente cresceu 400% de um ano para o outro, depois ele cresceu muito 200%. Ele cresceu 3 dígitos. Tem um framework, vamos dizer assim, nas startups que tem crescimento exponencial, que o RD Station CRM cumpriu esse framework, que é o triple, double, que é a gente triplicar de um ano para o outro, depois a gente triplicar de novo, depois dobrar. E a gente conseguiu fazer exatamente isso. Que maravilha, então, cara. Os 5 primeiros anos foi triple, double. Não foi double no último, mas foi 90%. E na sua opinião, o que você acha que foi o ponto de sucesso em tudo isso? O produto, a necessidade de mercado? O que você acha quais são os temperos que fizeram com que alcançasse essa trajetória de sucesso? Eu acho que essa trajetória de sucesso não tem como desvincular
do que o próprio RD Station Marketing tinha criado antes. A RD, bem, o Brasil hoje é um país relativamente maduro em marketing digital quando a gente olha os nossos países emergentes. A gente está mais próximo de maturidade digital de um país mais desenvolvido do que de um país emergente. Por quê? Porque a RD fez um trabalho de base. Ele fez um trabalho de educação de mercado. Perfeito. Ele fez um trabalho das pessoas entenderem o que é marketing digital. Conscientizar. Isso é um ponto importante. Então, quando o RD Station CRM chegou, as pessoas já tinham a RD como uma referência de educação para marketing. A gente precisava construir isso para vendas, que ainda não existia. E a gente seguiu mais ou menos o mesmo playbook. Então a gente fez um trabalho de base, de conscientização, de educação, de formação. A receita tava de sucesso, estava pronta, só foi replicar ali na tropicalização do produto e fora. Isso. Acho que tem um componente de produto bastante significativo, até porque a gente focou o RD Station CRM em pequenas e médias empresas. E talvez o único player relativamente forte que existia no Brasil é a Salesforce. A Salesforce pega a ponta da pirâmide. Ela pega as grandes empresas. Ela não tem interesse em pegar o meio da pirâmide das empresas brasileiras, né? Nem os pequenos, muito menos. Muito menos os pequenos. Então a gente focou bem nos pequenos e médios, desenhamos um produto para isso, buscamos um preço que fosse super atrativo para essa camada e uma camada de educação muito forte. E produto integrado, inclusive, né? E produto integrado, e esse também é um ponto bem relevante, né? Porque como a gente tinha um marketing relativamente mais maduro do que a média do mercado, do que nossos pares globais, as dores desses times de marketing já estavam pegando dores diferentes. Porque não adianta eu ter um marketing excepcional se vocês não viram a venda depois. Então, gerei o lead, e agora o que eu faço? Preciso que esse lead caia no meu time de vendas e meu time de vendas faça esse fechamento. Ter o fluxo ali, a jornada ali da venda completa, né? Exato. Integrada, junta. Exato. E aí o RD Station CRM completou muito bem isso. Então Perfeito. As pessoas que têm um marketing muito bom não tinham necessariamente um time de vendas muito bom. E aí a gente entrou com a tecnologia para ajudar esses times de vendas a se tornarem times de vendas muito bons. E essas empresas começaram a crescer e aí Perfeito. A roda começa a girar. Legal. E tudo isso fez com que se tornasse hoje, né? Quantos clientes tem a RD? A RD tem 50 mil clientes. 50 mil clientes em uma jornada, né? Em 12 anos. 12 anos de operação. Muito exponencial. É muito exponencial. Acertaram na veia ali. Acho que esse ponto é interessante, educar, né? Quando você não tem algo que a pessoa se sinta segura ou não entende, como é que você vende aquele produto, aquela solução? Diferente quando você tem um produto que é igual, né? Uhum. Carro, por mais que tenha as suas características, todo mundo sabe que tem motor, que tem pneu e que você tem a necessidade dele para conduzir. Quando você tem um produto que você não sabe se você tem a necessidade, como é que vende? Tem que conscientizar. Mas até pegando a analogia do carro, né? Hoje estão surgindo vários carros elétricos. Né? O processo de aquisição de carro elétrico ele parte de um processo de educação e conscientização antes que as pessoas podem optar ou não por seguir com carro elétrico, mas existe esse processo, né? Até, 2, 3 anos atrás, carro elétrico ninguém falava. Agora todo mundo já senta numa mesa de bar e fala, esse carro vai dar errado, esse carro vai dar certo, esse carro é bom para a cidade, mas não dá para viajar. Então o processo educativo ele começou a acontecer há uns 2 anos atrás sobre carros elétricos, muito puxado até pela própria Tesla, né? Todos os cases da Tesla, etc. E hoje você começa a ver carros elétricos na rua, né? As pessoas que se educaram e gostaram e entendem que aquilo resolve os problemas dela foram para esse lado. Tem uma turma que olha isso e fala, não, isso aqui para mim não serve, para o meu contexto não serve, ou então esse carro vai dar problema em algum momento. Vou deixar o pessoal adotar esse negócio e ver o que vai dar lá na frente. A infra do Brasil não vai dar conta. Tem um monte de pessoas com opiniões diversas, mas é um processo educativo que ele precisa acontecer de alguma forma para conseguir acelerar o crescimento de algum negócio. Aí tem empresas que fazem isso em 1, 2 anos,
Tem empresas que fazem isso em 10 anos e tem empresas que o mercado vai se educando e a empresa vai ganhando espaço. Vai ganhando espaço. Isso. Legal. Falando em startup, né, esse é um assunto muito presente no dia a dia, né? Todo mundo quer, né, investir ou quer ter a sua startup. Eu acho que tem a capacidade ali, o entendimento de uma necessidade, de uma oportunidade, e quer transformar aquilo em startup. Mas a realidade dos fatos por trás, depois quando você começa a estruturar uma empresa, né, uma startup, para conseguir recurso, para conseguir o cliente que percebe valor no que você está colocando, que você falou que tem que educar e tudo mais. Como é que está isso hoje no Brasil? Não está muito saturado isso, ou isso é algo que tem que ser constante dentro do dia a dia de negócio, da economia, para que se crie um valor diferenciado? Porque hoje produtos relacionados a startups têm um valor agregado muito forte, diferente de commodities. Aqui na nossa região a gente vive muito de commodities, ou seja, a base da pirâmide, né, de valorização de produto. A startup teoricamente está no topo dessa estrutura aí de valorização de produto. E o pessoal não tem muita sede ao pote de achar que vai virar um grande negócio. E são poucos que conseguem passar a barreira e ser realmente considerada uma startup, né? Sim. Até alguns anos atrás a gente falava que a startup é a banda de garagem dos anos 80 e 90, né? Que antes todo mundo que era mais jovem queria ter uma banda, Perfeito. Comprava os instrumentos e falava, com essa banda aqui eu vou estourar e vou dominar o mundo, né? E aí, né, as pessoas fazem esse paralelo, porque abrir uma startup hoje não é uma coisa super complexa. Até existe uma certa comoditização das próprias startups que surgem, né? Porque tem muitos labs aí que fazem apoio. Exato, né? Tem muita tecnologia, muita coisa disponível. Se a pessoa ela tem uma veia um pouco empreendedora, ela consegue encontrar algum lugar, alguma oportunidade e tal. Eu acho que existe uma certa saturação, mas eu acho que existe uma saturação de empresas que não necessariamente são boas empresas, porque são aquelas empresas que a solução vem antes do problema. Ou seja, a startup tem uma solução maravilhosa, mas que não resolve o problema de ninguém. Né? Acha que resolve o problema. Acha que resolve o problema. Então, durante muitos anos, né, a gente vê alguns padrões de startups que vão surgindo. Né? Então, pegando um exemplo aqui, né? Quando o Uber começou a bombar, começou a surgir a uberização das coisas. Não, então agora é como se fosse o Uber dos dentistas. O Uber do prestador de serviço. Uber do serviço. Aí o Airbnb dos não sei o que. O Uber do transporte de carga. De carga. Então as pessoas pegam alguns padrões que dão certo. O Airbnb disso, o Uber daquilo. Hoje é o ChatGPT de determinada coisa, né? Criam soluções interessantes, mas que ou não resolvem problemas reais ou resolvem problemas reais de poucas pessoas. E aí é o grande desafio de quem trabalha com Venture Capital, né? Como é que eu consigo encontrar uma startup que tem uma solução muito relevante, bastante interessante e que resolve o problema de muita gente, de muitas empresas. Tenha mercado, na realidade. Que tenha um bom mercado, né? Exatamente. E tem um componente, né? Tô até aproveitando que a gente faz esse podcast com uma faculdade, que eu acho que é um componente super relevante, que no final das contas, a qualidade das pessoas que estão envolvidas nessa startup também diz muito sobre o quanto que essa startup pode ter chance de sucesso, porque uma trajetória de uma startup provavelmente não é linear, ela vai ter que pivotar 1, 2, 3, 4 vezes, e a capacidade dos fundadores, né? Não só de resiliência, mas também de experiência, de conhecimento, né, de especialização, diz muito sobre o sucesso disso. Tem que aprender com os acertos e os erros, né? Tanto que hoje, diferentemente, né? Então eu vou tentar criar ciclos aqui, né? Vamos imaginar que o primeiro ciclo das startups foi aquela lá atrás, que a RD estava, que
a Simpla, Hotmart, Max Milhas. Vamos imaginar que esse foi o primeiro ciclo, né? São as primeiras, não tinha uma grande quantidade, mas iniciou. Os fundadores dessas empresas, eles hoje já têm empresas bastante grandes. Esses fundadores provavelmente já fizeram saídas, já venderam as empresas. E vamos imaginar que a gente está no terceiro ciclo, na terceira geração de startups, né? Vamos imaginar que a gente teve 2 ciclos aqui no meio. Esses empreendedores, eles começam a olhar para as startups até como investidores, ou eles começam a empreender novamente. E aí, dentro desse cenário, os próprios fundos, eles começam a investir na segunda, terceira empresa desses empreendedores que começaram ali atrás, porque já sabem, olha... que ele tem experiência, tem histórico. Tem experiência, tem histórico, já tem os relacionamentos, já tem os contatos, já sabe mais ou menos o que precisa ser feito. Ele já quebrou lá atrás, eventualmente, né? Então, acho que esses são componentes bem relevantes, né? Criar uma solução que realmente resolva e que tenha mercado. Que tenha mercado de um problema que dói, né? Com pessoas que realmente consigam fazer a diferença, ou na linha da experiência e especialização, mas também na linha da resiliência. Show, bacana. Luiz, você é mentor aí também de outras empresas aí. Como é que é esse trabalho de ajudar com a sua experiência essas outras empresas? Como é que funciona isso? Eu sei que é algo assim bem desafiador, né? Você ter o dia a dia de trabalho e também achar tempo para apoiar e dar esse tipo de mentoria. Sim. Eu acabo mentorando bastante startups nessa temática de marketing e vendas, que é onde eu acabo dominando um pouco mais, talvez alguma coisa de gestão, talvez alguma coisa de operação. Hoje eu mentoro até menos do que eu mentorava antes, né? Mas eu tento mentorar regularmente 2 ou 3, que eu tenho algum relacionamento mais próximo, e pontualmente alguma que às vezes quer... Os problemas são sempre os mesmos ou diferem muito? De uma empresa para outra? Eu acho que assim, os problemas são diferentes porque a gente acaba conversando com empresas em estágios de maturidade e tamanhos diferentes. Isso. Mas existe uma certa conexão entre alguns problemas, alguns princípios de problemas básicos de marketing e vendas, né? A gente estava no evento da TOTUS ontem e nesse evento da TOTUS eu comentei alguns deles, né? Por exemplo, acho que as empresas em geral, independentemente da maturidade que elas estão, elas têm algum nível de dificuldade de estabelecimento de processos. E você sabe muito bem disso. Você pega empresas, inclusive, muito maiores. Empresas enormes. Gigantes, né? Hoje eu estava ontem no evento, estava conversando com uma empresa que fatura bi e está com dificuldade de processo. Tem que rever todo o seu parque tecnológico de inovação para poder recomeçar. Né? Quando você é pequeno, é fácil você recomeçar, né? Mas quando você é grande, dá um trabalho, né? Muito, muito, muito grande. Imagina então, se você tem uma empresa de bi que tem problemas de processo, tem empresas de menos de 1 milhão ano que não tem a mínima ideia do que tem que fazer, e talvez porque realmente não foi exposto ao problema ainda, né? Então acho que tem uma questão de processos que em geral é comum, processo de marketing, processo de vendas, processo de produção, processos administrativos, né? Isso acontece nas pequenas também. E também não é muito a praia da pessoa que empreende, né, muitas vezes. O empreendedor, ele está focado no produto, no serviço, né, que ele está criando ali, que ele está oferecendo. Talvez ele pode ter até uma pegada comercial, né, para facilitar, mas administrativamente não é a praia dele. Esse também é um ótimo ponto, porque o perfil dos fundadores, né, geralmente eles são ou pessoas de produto ou pessoas de vendas. Definitivamente a maioria não tem perfil administrativo ou de pessoas, né? E esse é um problema também, especialmente em quem está em early stage, porque se você é uma pessoa de produto, mas você não tem um time comercial,
Pô, é aquela história, você pode ter um produto maravilhoso, mas se ele não chega na mão de ninguém, não adiantou nada. Sim, se você não é conhecido, não é lembrado. Não é lembrado. E o problema que eu vejo nas pessoas que têm a veia comercial mais forte, eu até não acho que tem um problema grande de produto, porque se ele tem uma veia comercial forte, ele consegue trazer dinheiro, e aí com o dinheiro ele vai trazendo mais pessoas e vai arrumando. Né? O grande problema que eu vejo dessa pessoa é que ela atua mais como um herói do que qualquer outra coisa, ou seja, ela é uma pessoa que ela não é replicável. E aí chega um determinado momento que ela passa a ser gargalo. Parece que as vendas dependem única e exclusivamente dela. Olha só. Parece que ela não tem confiança de talvez... Não consegue replicar, né? Não consegue replicar, não consegue ganhar escala, não consegue passar a terceirizar não, né? Enfim, deixar com que outra pessoa faça o trabalho dela. Sim. Porque é natural que um empreendedor sempre vai achar que outra pessoa faz pior do que ela, porque ela que criou tudo. Mas ela começa a virar um gargalo, né? Isso volta para o processo, porque se você não tiver o processo, você não vai conseguir fazer outra pessoa performar bem, e aí vai ficar um problema aqui. Exato. A pessoa não performa bem, centraliza no fundador. O fundador não consegue descer a informação para outra pessoa, ele começa a virar gargalo e a empresa começa a deixar de crescer. Esse é um ponto que você tem que enxergar e estruturar, né? Criar hierarquia e preparando aos pouquinhos. Não pode, como você falou, deixar chegar o gargalo e depois, agora deu ruim. Vou ter que arrumar, mas já deu todo um estrago para trás, né? E eu fiz até uma palestra em um RD Summit que eu falei um pouco sobre essa transição, né? Porque isso também tem relação com quais são os perfis de pessoas que eu vou escalar o meu comercial por fases. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu mesmo, lá daquela startup de maluco. Perfeito. Né? Você tem lá um fundador que criou uma empresa X, de qualquer coisa. Ele é o fundador, ele é o empreendedor. Ele é a pessoa que construiu aquilo. E nesse caso, o fundador ele tinha um perfil mais comercial. Por conta de tudo isso, ele começou a virar gargalo. E ele precisava começar a construir um time comercial, ele precisava trazer uma pessoa para passar ali as demandas comerciais. Essa pessoa, ela tem que ter um perfil diferente de um profissional de vendas padrão. Esse primeiro vendedor, ele tem que ser um vendedor com perfil empreendedor, porque ele vai pegar a demanda do empreendedor lá e ele provavelmente vai ser a pessoa que vai ajudar a construir esse processo, porque o empreendedor ele não está olhando muito para o processo, ele pouco se preocupa com isso. Está olhando o produto. Está olhando o produto e tudo resolve com ele tem as coisas na cabeça dele, né? Ele precisa de alguém, então ele precisa passar isso para alguém, mas essa pessoa também tem que puxar. Então ela também tem que construir esses primeiros processos, né? Depois que você tem um vendedor empreendedor, você começa a ter os seus primeiros times que seguem um processo que foi construído junto. Depois você começa a trazer as primeiras lideranças, as lideranças começam a replicar os processos de liderança, e aí você vai ganhando um nível de escala nessa linha comercial. E essa é uma das coisas que eu falo bastante com os meus mentorados quando a gente fala de fazer esse crescimento de time comercial, por exemplo. É interessante, você tem que desenvolver a sua habilidade comercial, porque senão você não vai conseguir dar o motor para gerar o dinheiro para sustentar todo o processo da empresa. As 24 horas são iguais para todo mundo, né? Exato. Então uma hora o empreendedor vai ser gargalo. Então, como que ele consegue escalar o time de vendas dele de forma inteligente, né? Não só sobre a ótica de pessoas e processos, mas aí olhando para marketing também, né? Sobre a ótica de geração de demanda. Não adianta eu ter um time de vendas se eles não têm demanda para trabalhar. O que a gente faz no primeiro momento? Fazer o funil funcionar. Fazer o funil funcionar. Pô, e se não tiver demanda no primeiro momento, o que a gente faz? Como que a gente faz? Vai para a linha de prospecção, vai para a linha de evento, vai para a linha de... O que a gente faz, né? Então, essa é uma coisa que é relativamente comum nas empresas, mesmo de portes diferentes, assim. Interessante. Assim, a área administrativa é um mundo que, realmente, o empreendedor ou a pessoa que cria startup não entende, não trabalha. E uma sugestão minha, né, pelo que eu também
conheço de muitas empresas que começam e eles passam por esses problemas que você comentou, né? Dá uma crescida, mas depois desce porque não estava preparado para isso aí, não criou uma estratégia de crescimento contínuo. Porque a parte administrativa não permitiu, ele não conseguiu evoluir nesse sentido. Então, trabalhar se não tem a expertise, procure alguém que tenha essa expertise. Sim. E trabalhe junto, né, para fazer com que você foque no produto e na venda e que esse pessoal mais com especialidade nessa área administrativa e de gestão te auxilie e te execute isso. Hoje, o que eu vejo em muitas empresas pequenas, que o dono, como você falou, faz tudo. Ele está vendendo, ele está dando pitaco no produto, ele está lá fazendo fatura, fazendo no banco, fazendo os pagamentos. Cara, você não tem vida, você não tem final de semana, você não tem nada. E porque com esse sentimento, eu sei tudo, mas os caras não sabem, se eu deixar na mão dele, eu vou ter que arrumar o problema. E não é, você tem que saber delegar, tem que... Delegar, né? Exatamente. Legal, Luiz. Legal. Bacana. Me fala um pouquinho de mercado internacional, esse desafio que você tem hoje na RD. Como é que é desbravar um mundo que você não conhece muitas vezes? É muito mais difícil do que parece. Nossa, na RD, o pessoal às vezes fala que eles gostam de me colocar nas coisas mais, nas bombas, digamos assim, né? E porque internacionalizar é um negócio, quando você olha no primeiro momento, você fala, deve ser muito fácil, né? É só você fazer aqui tudo que você faz hoje e replica para outro país. Como isso pode ser tão complexo? É muito difícil, muito difícil. Então, hoje a gente toca internacionalização, eu toco internacionalização da RD, a gente tem as nossas teses de crescimento, e isso também é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Assim, qual é a nossa tese e o que sustenta essa tese de crescimento? Então, quando a gente foi internacionalizar, a gente partiu de uma tese de que a gente vai buscar economias da América Latina, porque na América Latina a gente talvez tenha uma entrada como empresa brasileira mais fácil do que em outros países do mundo. O pessoal vê o Brasil como uma referência aqui na América do Sul, né? É uma referência, especialmente na América do Sul. Isso é até um ponto interessante, porque a gente também apostou no México, a gente continua apostando no México, mas o Brasil não é uma grande referência para o México. Eles consomem muito mais dos Estados Unidos que do Brasil, né? Geograficamente é natural isso, né? Geograficamente. Você tem no teu lado a maior economia do mundo, os caras mais poderosos, então obviamente você quer buscar os insights, buscar as referências com eles. Isso. Mas aí eles batem na economia, né? A economia mexicana ela é mais parecida com a brasileira, logo muitas das coisas americanas ficam caras, né? Então aqui especificamente a gente tenta olhar sobre a ótica de preço, custo-benefício para um mexicano. Mas o Brasil ele tende a ser uma referência para a América Latina mais do que para outros países. A gente apostou em mercados mais estáveis, economicamente falando, né? A gente sabe que a América Latina ela tem politicamente ainda é um vulcão ativo ainda. É um vulcão ativo, né? Tem nível de incerteza, as coisas não... Né? Às vezes você acha que está indo para um caminho, do nada vai para o outro caminho completamente diferente. E a gente apostou em países que têm uma população grande mesmo, porque aí a gente entende que a gente consegue replicar o nosso playbook educacional nesses países. Então, os nossos principais mercados-chave: Colômbia, México, por ser economias mais estáveis e terem grandes populações. Argentina, principalmente por conta da população, apesar de não ser uma economia muito estável. Paraguai e Chile são países que a gente começa a apostar mais agora. Primeiro que eles têm uma população um pouco menor, mas são países que estão crescendo um pouco mais, estão com um bom nível de estabilidade. Também, né? Exato, tem um bom nível de estabilidade, tem uma economia que cresce um pouco mais. O Chile, por exemplo, é um país que tem uma população bastante pequena, né? Tem relativamente poucas empresas, então é um mercado um pouco menor, mas é um mercado mais maduro, né? É bastante estável.
Então a gente vai desenhando essas teses. E a gente replica um pouco desse playbook que fez a gente ganhar o Brasil nesses mercados, né? Então é muita educação, muito trabalho de formação, trabalho de base. Para dizer que cada país é uma estratégia. Cada grupo de país é uma estratégia. Eu tenho uma estratégia bem parecida com a Colômbia e México, com essa diferenciação que o México é um pouquinho diferente da Colômbia, e eu tenho uma outra estratégia que olha um pouco mais para a Argentina especificamente, e uma outra que eu olho para Paraguai e Chile. Né? A gente acaba recebendo muito demanda orgânica, né? A RD ela tem clientes em 42 países, então chega muito demanda orgânica de muitos países diferentes. Mas quando a gente trabalha de forma intencional... Esse tempo atrás eu vi o pessoal aí implantando na Austrália. Na Austrália, exato. Vendendo Brasil, vendendo tecnologia para a Austrália. A gente tinha bastante cliente na Ibéria, ali, né, em Portugal e Espanha. A gente ainda tem, só que a gente não está trabalhando intencionalmente com muito esforço lá. Lá também é um pouco mais orgânico. A gente recebe, atende e vai. Mas enfim, dentro desse contexto, né, eu acho que o grande ponto de dificuldade é cada mercado tem a sua própria maturidade em marketing e vendas, não é um padrão. Por exemplo, o Chile é um país menor, mais maduro, a Colômbia é um país maior, menos maduro, e essas volatilidades, né, financeiras, econômicas e políticas, ela em alguns países atrapalham mais do que em outros, né? E muitas vezes a gente fica um pouco refém. Então, alguns países agora eles colocaram um imposto maior para empresas que vem de fora. Ah, sacanagem. E aí isso a gente tem que empurrar para o cliente. E aí o cliente não gosta muito. Aí, enfim. Quebra-cabeça. É um jogo de xadrez enorme. O mundo não é fácil, não. Mas, joia, Luiz, cara, estamos chegando no final aqui da nossa entrevista. Agradeço a tua presença, né? Eu desejo sucesso aí nesse desbravamento mundial aí, né, da RD. Se funcionou no Brasil, que é um país complexo, eu tenho certeza que logo vai estar replicado isso em muitos lugares. Pessoal, o Empreenda Talk, Empreenda Cast é uma iniciativa da TOTVS Oeste e da Uniguaçu. Nós estamos aqui para trazer assunto relevante para vocês. Hoje aqui com o Luiz, da RD, trazendo informações aí de marketing, informações de mercado internacional. Foi uma miscelânea aqui, foi uma mistura de tudo, mas eu acho que deu vários insights muito interessantes aí para vocês replicarem nas operações de vocês. Tá joia? Luiz, sua mensagem final. O que você pode passar aí para os nossos ouvintes? Obrigado, Emerson. Obrigado aí, ouvintes do Empreenda Cash. Eu acho que aqui fica o convite a conhecerem o RD Station, conhecerem a própria, né, as soluções que a gente tem aqui com a TOTVS Oeste. A TOTVS Oeste ela representa todos os produtos da RD, dominam tudo que a gente faz. Então fica um convite para quem quer crescer, para quem quer conhecer tecnologias de marketing e vendas, em bater um papo com o pessoal da TOTVS Oeste. Fica um convite para o RD Summit, que é o maior evento de marketing e vendas da América Latina. Se vocês tiverem a oportunidade de ir, eu acho que é um evento que ele muda. É um baita no evento. Eu tive presente nos últimos 2, foi top, mas e tem muita gente, né? Tá cada ano que tá no crescimento exponencial da RD, né? O número de participantes de forma bem significativa. Eu gosto muito de algumas coisas, né? Eu gosto muito quando a gente tenta. Bem, eu vou já fechar e passar um pouco das sugestões para quem está ouvindo. Eu acho que a RD tem muito material educativo que vocês conseguem aprofundar, entender e aprender sobre marketing e vendas. A RD é uma empresa de tecnologia, então fica o convite para quem quer conhecer as tecnologias talvez aqui na região, buscar a TOTVS Oeste para conversar, para entender. E também tem muito sobre experiências, né? E eu acho que as experiências elas fluem melhor quando a gente pode trocar presencialmente. E existem 2 oportunidades de eventos que eu acho que valem super a pena, né? Tanto o Universo TOTVS, que vai ser em junho, 18 e 19 de junho. 18 e 19 de junho, que é um evento bastante orientado para a tecnologia, fala bastante sobre inovação,
e que é um evento super legal também. Qual que é a data do RD Summit? O RD Summit vai ser 7, 8, 9 de novembro. Dá também em São Paulo. Se programar bem, né? Dá para se programar bem, vai ser em São Paulo, tem uma estrutura maior e é um evento mais orientado a marketing, vendas e e-commerce. Né? Então quem tem interesse em crescer, quem tem interesse em aumentar resultados, né? Business performance, né? Aumentar resultados em negócios, é uma oportunidade única aí para conhecer e ter boas experiências e trocas. Perfeito, Luiz. Mais uma vez, obrigado. Pessoal, não esqueçam de nos curtir aí nas redes sociais. Se tiverem alguma dúvida, alguma necessidade, pode comentar lá também, que a gente vai responder, tá bom? Um forte abraço para todos e até mais!